Vou deixar apenas alguns recados, né? Primeiro, o agradecimento às contribuições que a gente tem recebido, né, para a cesta básica. A gente está, graças a Deus, fechando sempre, né, às vezes meio no final e tal, mas nos 45 minutos a gente, se fosse um jogo de futebol, a gente desempataria o jogo, né? Então, graças a Deus, a gente está sendo atendido, né? O Papai do Céu está sendo bom com a gente para ajudar essas 84 famílias agora que nós temos, né? A gente deu uma ampliada. Então, a cada mês, 42 famílias, graças a Deus, estão recebendo ajuda. Bom, com relação às palestras, vocês têm ali na entrada toda uma planilha, né, dizendo quais são os dias, né, o calendário das palestras. Nós temos também o atendimento fraterno, para quem deseja, né, sempre meia hora antes do início da palestra do dia. Tem uma pessoa que pode atender, né, fazendo orientação, para quem queira procurar alguma ajuda. Com relação ao passe, nós temos o passe à distância, né, que às vezes alguém pede, e é sempre bom vocês terem o cartão que a orientação distribui, né, para que seja feito o passe à distância. Então, sempre que se for for receber o passe, né, fala muito em tomar passe, né, mas ele não toma, ele recebe, né? Português é bom que tem verbo para tudo que é coisa, né? Então, quando se for receber o passe, então faz essa lembrança. O trabalho de rua continua, né? Todos os sábados às 4h30 por aí, o pessoal faz os lanches, prepara o leite com ou chocolate ou alguma coisa e leva para o pessoal de rua, que é uma tarefa importante também nessa parte social. Então, a parte espiritual é importante, mas às vezes a gente recebe alguns recados também, né, que a gente também precisa estar fazendo esse trabalho material. Outra coisa, o livro Mirabelle. Nós temos já, desse grande médium brasileiro, né, nós temos o volume 1 e 2, já temos conosco, foi editado pela própria casa, né, vocês podem adquirir aqui também, né? E se estiverem distraídos, entrem na livraria e aguentem as consequências, né, como se fala, né? A gente sempre acha alguma coisa lá dentro. E então, qualquer dúvida, procurar então algum dos trabalhadores da casa, né, para alguma ajuda ou resolver alguma dúvida. E então hoje nós vamos ter a palestra da nossa colega Raquel, né? E então, antes da palestra, nós vamos então pedir para que nós possamos fechar os nossos olhos e pedir para Deus que essa seja mais uma manhã de paz, de busca do equilíbrio, que nós possamos pensar que a semana vai ser uma semana tão boa quanto nós o quisermos, quanto os nossos pensamentos nos levarem, quanto as nossas ações nos guiarem, e que possamos, Pai, em mais essa manhã, termos a reflexão necessária para a condução das nossas vidas. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Raquel? Obrigada, Zeca. Bom dia a todos. Bom dia àqueles, né, que também nos acompanham pela internet. E como o Zeca já fez esse prenúncio, nós vamos hoje falar sobre um texto do livro Um Modo de Entender. Esse livro é psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Alguém já teve a oportunidade de conhecer o Francisco?
Se tiverem, não percam. Não percam. Francisco é uma figura. Um seminário do Francisco do Espírito Santo Neto modifica a vida. Nós tivemos a oportunidade, eu e o meu marido, de assistirmos pelo menos uns 3, né? Uns 3 seminários do Francisco, quando ele esteve aqui em São Paulo. Ele é de Catanduva. E, sinceramente, isso já faz algum tempo, e ele mexe muito com a nossa maneira de encarar a vida. E, junto com o Francisco, obviamente, ele é o médium que psicografa, pelo espírito de Hamed. O Hamed, ele é um irmão da espiritualidade que traz para nós, em todos os seus livros, uma maneira diferente de estudarmos o Evangelho. Ele traduz o Evangelho, mas mais do que Kardec já faz. Ele traz o Evangelho para a nossa atualidade. Ele é muito contemporâneo. Então, ele encara os fatos da nossa vida, do nosso dia a dia, segundo o Evangelho. Então, é muito didático e é profundo, é muito profundo. Então, não percam a oportunidade, assim como nós procuramos não perder, de estudar Hamed e de estar junto com Francisco sempre que possível. Esse livro, Um Modo de Entender, ele nos traz hoje um texto baseado numa carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E o nome do texto é Perante a Dor, onde Paulo lembra aos romanos que, em outras palavras, obviamente, ele diz: não se conformem, não vos conformeis com esse mundo. Paulo já falava isso em sua época, onde a vida era conturbada, onde o mundo era incompreendido perante os olhos de uns ou de outros. Tudo isso que nós vivemos hoje, que nós achamos que é algo atual, não é. Sempre foi, sempre foi. Por quê? Porque a incompreensão, ela faz parte do ser humano. Ela é nossa. Então, seja lá o que aconteça perante o mundo, perante a vida, tem algo que nós não vamos compreender totalmente. É onde nós vivemos e, às vezes, até somos os causadores de algumas confusões, atribulações, inconformidade. E é onde nós sofremos. Então, isso é do ser humano, não é da época atual. Tudo aquilo que nos abala hoje, principalmente a política, nós colocamos muito a culpa de tudo, né, na situação política do país. Isso chegou a ser cômodo, chega a ser cômodo, mas isso sempre existiu. Sempre foi assim, sempre. Né? É que hoje nós temos, eu costumo dizer muito isso, nós temos hoje meios de comunicação que alastra, né? Eles alastram tudo o que acontece para o mundo todo. Então, o que acontece no mundo nós ficamos sabendo e vice-versa. Antigamente isso não existia. Então, a impressão que dá é que antigamente não era assim. Não, sempre foi. Isso quando não haviam barbáries, né? Coisas até muito piores do que vemos hoje. É que não havia divulgação. E Paulo chega e diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sim transformai-vos o vosso pensamento, para que podeis aceitar aquilo que acontece, aquilo que se vive. Então, aí é que está. Nós não podemos transformar o mundo. Nós vamos colaborar para que isso aconteça. É aquela questão de, se cada um fizer a sua parte, obviamente que tudo se transforma. Mas como isso nem sempre é possível, nós ficamos, às vezes, angustiados, inconformados, nós ficamos revoltados, não é? Mas vamos fazer a nossa parte, primeiramente conosco. Nós temos que nos modificar. Esse é o recado de Paulo. É isso que Hamed traduz para nós. Vamos mudar o nosso íntimo para que possamos aceitar hoje
aquilo que vemos e o que vivemos, não é conformismo. Isso não é conformismo, é resignação. Existe uma diferença muito grande. Conformismo é quando nós cruzamos os braços, deixamos que tudo aconteça sem fazermos nada, sem pensarmos diferente e acharmos que assim está bom. Não, não é isso. Resignação é nós termos a consciência plena de que isso não é correto. Porém, é o momento em que vivemos. Porém, é assim, é dessa forma que a situação se apresenta hoje. E nós, como uma partícula desse universo, vamos nos amoldando a isso. Nós vamos procurando compreender por que é assim. Porque existe uma razão para isso, obviamente, não é? Quando nós nos vemos perante a dor, e esse texto fala da dor generalizada, a dor que todos coletivamente sentimos, nós temos que primeiramente entender que a dor, ela é inevitável. Isso tanto no contexto coletivo como individual. Agora, sofrer é verbo derivado da dor, né? Sofrer é opcional. Cada um sofre em uma determinada intensidade. A dor, ela é igual para todos. Agora, o sofrimento, ele difere. Tem uns que sofrem mais, outros que sofrem menos pela mesma situação. Então, é aí que nós nos situamos. Aí é que é o ponto onde nós vamos trabalhar o nosso íntimo. É a intensidade com que nós vamos absorver essa dor e vivermos com ela. Se nós formos nos rebelar, não aceitar, sermos incompreensivos, teimosos às vezes, né? Isso é comodidade, porque às vezes nós não nos abrimos para pensar o porquê que determinadas coisas acontecem, mas nós já não aceitamos. Isso se chama até preconceito, em alguns casos. É preconceito. Eu estou preconceituando algo em que eu nem parei para pensar o que é. Mas eu não aceito. E eu vou sofrer com isso. Vamos parar para pensar. Vamos parar para que nós possamos conviver de uma forma tranquila com o nosso íntimo e não sofrer. Isso é um direito que nós temos. É quase que um dever. Porque Deus não nos fez, não nos criou para o sofrimento. Muito pelo contrário. Ele nos criou para sermos felizes. Só que nós só seremos felizes quando nós formos aqueles espíritos que a tudo compreendemos. Que a tudo nós possamos entender e vivenciar sem sofrermos com a consequência. Isso é que é elevação espiritual. Isso é que é saber viver. Mas, às vezes, nós nos rebelamos e deixamos para lá, não queremos pensar, estamos sendo comodistas e estamos deixando de aproveitar uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não tem problema. Perante a universalidade, perante a natureza, pode deixar, não tem problema, isso volta um dia. Por que que volta? Porque não foi resolvido. E tudo aquilo que não foi resolvido, que não foi, como poderíamos dizer, que não foi absorvido, digerido, ele vai voltar. Porque não se engole um alimento inteiro sem que ele nos faça mal. Para que não nos faça mal, tem que ser bem absorvido, digerido, sentido o sabor, fazer com que ele realmente cumpra a sua função dentro do nosso organismo. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que compreender tudo aquilo que Deus Pai nos dá. Todas as oportunidades de vivenciar determinadas situações, todas elas são felizes? Não, nem todas. Mas todas têm um proveito. Todas. Não é nem todo o remédio amargo que se toma
nós vamos tomar com satisfação, mas nós vamos ter a consciência de que é para o nosso bem, que é para curar algo em nós. Essa é a nossa posição perante a dor. Ah, mas parece tão assim fantasioso dizer isso, né? Aquele que vive e quem não vive uma determinada situação dolorosa, difícil, né? Pode pensar que, ao ouvir essas palavras tão evangélicas, às vezes, abrindo o evangelho, nós vemos lá reconforto, consolo, a paciência, a pacificação do íntimo. Fechamos o evangelho e falamos, isso não é nada perante a dor que eu estou passando. Nós deixamos de assimilar, nós deixamos de aproveitar o remédio, o bálsamo verdadeiro que vai fazer com que aquilo tudo resolva dentro de nós, ou melhor, se resolva dentro de nós, né? Nós somos assim, nós fazemos isso. Quantas vezes não estamos perante uma dificuldade muito grande e ao buscarmos o auxílio num desabafo ou num pedido de conselho ou de opinião de outro, nós mal ouvimos o que o outro tem a nos dizer. Porque a nossa necessidade maior é o desabafo, é colocar para fora a nossa dificuldade. O que o outro, às vezes, está nos dizendo que poderá ser de tanto proveito, nós não queremos nem ouvir. Mesmo porque, na maioria das vezes, o que o outro tem a nos dizer não são coisas boas. Vão de encontro ao que nós não queremos ouvir. Porque apontar aquilo que nós estamos fazendo de errado não é agradável para ninguém. Ninguém gosta. Nosso orgulho, a nossa vaidade breca esse tipo de audição. Nós não queremos ouvir. Agora, quando nós estamos na situação contrária, quando nós estamos dizendo, nós temos também que ter esse cuidado, porque da mesma forma que nós não queremos ouvir aquilo que nos é indigesto, nós podemos estar causando isso no outro. Então, a questão de sermos francos demais, dependendo do momento, da suscetibilidade, da fragilidade em que o outro se encontra, pode se tornar 10 vezes pior para aquele que está ouvindo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Não vamos deixar de falar o que tem que ser dito, porém vamos ter esse cuidado, vamos ter esse respeito, vamos usar de empatia. Aliás, a empatia é uma palavra que está muito na moda. Né? Falarmos em empatia, praticarmos empatia, é uma coisa que está se divulgando muito. Isso é muito bom, isso é muito bom, porque vai de encontro a quê? Amai ao próximo como nos amamos. Né? Vamos nos colocar no lugar do outro? Vamos. Isso é um exercício, gente, para o egoísmo. É muito bom. É muito bom. Vamos sempre procurar saber, vamos sempre procurar sentir o que o outro está sentindo. Vamos nos colocar no lugar dele, para saber o que é bom para ele, o que não é. Isso tem que ser praticado mesmo. É uma ótima medida que está se tomando em coletividade. Isso é muito bom. Agora, por que aparecem os momentos dolorosos? Por que sofremos? Já vimos que é uma questão de aprendizado. Mas por que será? Será que é um castigo? Será que nós somos escolhidos a dedo? Aquela coisa assim, esse vai sofrer, esse não. Esse vai sofrer, esse não. Não é bem assim que o negócio acontece, não é? Nós, quando fomos criados por Deus, nosso Pai, fomos criados simples e ignorantes. À medida que fomos trilhando a nossa trajetória como espíritos, nós fomos adquirindo inteligência. Inteligência essa que nós já tínhamos em nós como espíritos, mas de forma latente, a sementinha. Só que essa sementinha vai sendo regada pela própria vida, pelos acontecimentos, e a inteligência vai desabrochando, vai se manifestando, e junto com ela vem o livre-arbítrio. Esse é o que atrapalha tudo. Porque livre-arbítrio é aquela coisa que comanda a individualidade. A partir do momento que nós, como espíritos, passamos a ser donos
de nossas próprias atitudes, dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, comportamentos, nós vamos adquirindo o quê? Responsabilidades. Junto com a responsabilidade vem consequências. E aí a nossa trajetória como individualidade dentro do universo, como espíritos, vai se tramando. Por que tramando? Porque nós vamos criando tramas, realmente, e que às vezes é difícil se desvencilhar delas. Não é? Porque nem tudo na nossa caminhada são jornadas floridas. Quando utilizamos mal a nossa inteligência, nós vamos errar. E erramos por quê? Porque não temos ainda o conhecimento da verdade, o conhecimento do que é correto. Ou pior, quando nós adquirimos o conhecimento do certo e do errado, optamos pelo errado. Aí a consequência e a responsabilidade, ela tem um peso muito maior. E quando nós temos que resgatar o acerto que ficou lá atrás, devido aos erros cometidos, nós vamos dar de encontro com quem? Com a dor. Com a dor, evidentemente. Não é? Porque quando nós, como espíritos, cometemos um erro e nós temos que corrigir, essa correção nos é dada numa oportunidade bendita, divina, justa, misericordiosa. Porém, não é assim que nós enxergamos. Não é assim. Então, quando nós vemos lá, perante a nossa encarnação de resgate, aquela encarnação onde a expiação nos chega para que nós possamos resolver um erro do passado. Essa expiação virá geralmente no lar, na família. Por quê? Porque é o ambiente mais propício devido à vivência mais estreita. Essa é a oportunidade bendita que Deus nos dá. Que facilidade teríamos nós de resgatar algum erro do passado com aquela figura, com aquele espírito que está distante de nós há quilômetros, não é? Mora lá do outro lado do mundo. A oportunidade seria bem menor, seria mais difícil. Mas aquele que convive conosco ali no dia a dia, Deus nos deu essa oportunidade. Porque aí, ó, você tem 24 horas do dia para resgatar todo o erro do passado com essa criatura. Mas aí, como é que nós enxergamos esse parente? Como é que nós enxergamos esse familiar? O familiar difícil. Ele é que é o difícil. Geralmente não somos nós. Nós não nos enxergamos como o difícil. O difícil é ele, que não me compreende, que não me perdoa, que é o ingrato, que é aquele que faz tudo para complicar minha vida. Olha a lição. Olha a lição que nós estamos tendo ali no nosso dia a dia. Não é? Então, dessa vez vamos fazer o certo? Vamos fazer o certo? Vamos deixar de encarar essa oportunidade bendita que Deus nos deu como um empecilho, e sim abraçar como uma oportunidade de resgate e de evolução? É difícil nós termos essa visão da situação, mas ela é a real. É porque, se viesse de outra forma, nós também não teríamos essa valorização do momento, não é? Obviamente que dentro da misericórdia divina nós temos aquele equilíbrio que suaviza a dor. Em todas as convivências nós temos aquela situação, que é uma situação de expiação, que é um resgate, que geralmente reside numa lei de causa e efeito, numa lei de ação e reação, mas, em contrapartida, nós temos alguém que convive conosco que nos pega no colo. É aquele onde nós já temos a convivência de mérito, que é aquela pessoa que nos traduz, que nos transmite a paz, a tranquilidade, a confiança, a segurança. Gente, se não fosse assim, nós não viveríamos. Nós temos que ter esse equilíbrio, não é? Onde nós temos aquele que
Quando nós vemos, às vezes, nós falamos, nossa, ainda bem que chegou. Nossa, ainda bem, era o momento que eu precisava. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, e Deus pensa nesse momento difícil. E sabe que nós temos que ter essa convivência também, porque senão nós não suportaríamos. É assim que somos nós, os filhos da terra, os habitantes terrenos. Nós somos assim, porque fazemos parte de uma mesma condição espiritual. Vivemos dessa forma. E às vezes nós não aproveitamos. Nós não aproveitamos. Aí nós deixamos que a dor nos embale, nos pegue no colo, ao invés de fazermos com que essa dor, né, seja uma figura de uma participação minúscula na nossa vida. Não, nós fazemos com que ela seja primordial, devido à nossa visão. Ao invés de nós aproveitarmos tudo o que a nossa vida tem de bom, não, nós esquecemos esse lado bom, porque a dor, a nossa dor, sempre é maior do que a do outro, não é? Será que é? Nunca é. Nunca. Tem sempre uma situação perto de nós que faz com que a nossa dor seja muito pequena. Sempre, sempre. Isso é comum a todos. A nossa visão é que amplia a situação. Por isso é que Paulo recomenda, vamos mudar a nossa visão. Que mudando a nossa visão, tudo se transforma. Tudo se transforma. Né? Ah, mas nós temos uma situação caótica que é fato, é real. Sim, ela é fato, ela é real. Mas por que eu vivo essa situação? Por que eu estou encarnado num momento tão difícil para a nação, para o mundo, enfim, por quê? Porque eu preciso aprender algo com isso. Alguma participação nisso tudo eu tive para que eu esteja vivendo isso novamente. Isso é fato. Isso é óbvio. É com isso que nós temos que aprender. Mas nós não enxergamos assim. É muito fácil nós crucificarmos aqueles que estão com a liderança e com o poder. Mas não é fácil poder e liderança. O poder e a liderança, vamos lembrar lá do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência deformada, que a nossa inteligência, o fato de nós desenvolvermos a inteligência não quer dizer que sejamos espíritos perfeitos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Lá nos mundos inferiores espirituais, está repleto de espíritos inteligentes, que manipulam, que manobram, que usam técnicas, que usam de artimanhas, incalculáveis para nós. Somos, assim, tremendamente ignorantes perto deles. Então, não vamos menosprezar quando se fala em inteligência. Nós temos que valorizar pela moralidade. Moralidade junto com inteligência, sim. Essa ameniza o sofrimento. Porque, obviamente, aquele que manifesta sua inteligência usando do livre-arbítrio para o mal com essa inteligência, vai sofrer as consequências. Porque a dor do remorso e do arrependimento, ela é incalculável. Incalculável. É uma dor que fica nas entranhas do espírito e até que ele retire de todo o seu âmago, de todo o seu interior, pode levar milênios. Remorso é algo que cria uma rede dentro do perispírito, fazendo com que as entranhas espirituais sofram todas as suas consequências, se manifestando até no futuro corpo físico. Então, qual é a receita? É não fazer o mal. É já fazer de forma correta. Por isso é que quando nós erramos por conhecimento, a consequência é muito maior. Quando nós erramos por ignorar o que é correto, tem um preço? Tem. Porém, nós não conhecíamos. A partir do momento que nós conhecemos, nós já refazemos toda a situação. Aí, a dor do remorso e do arrependimento, ela não é tão intensa assim. Ela logo passa, porque dá para resolver.
Agora, vamos falar numa particularidade para que nós possamos encerrar no que se refere à dor. A dor prova, aquela que é prova para nós. Aquela dor que nós sofremos porque nós já fizemos de tudo. Estudamos, nos penitenciamos, tivemos vivência e já estamos achando, né, que já conseguimos passar por determinada situação com nota 10. É aonde vem a prova. Prova é isso. Nós não estudamos para fazer uma prova? Qual é o objetivo? É tirar 10 na prova, não é? Na vida é a mesma coisa. A espiritualidade nos dá esse mesmo contexto. Vai lá, estuda, conhece, depois você vai fazer a prova. Uma das provas é a dor. Para aquele que realmente conhece, para aquele que realmente sustenta a situação, ele vai passar pela dor com sofrimento mais ameno. E vai passar com uma boa nota. Não é? Enquanto aquele que acha que conhece, se defronta com a dor e vai se descabelar perante ela, ele não estudou tudo que ele tinha que estudar. A média não ficou lá grande coisa, não. E o que vai acontecer? Depende. Na maioria das vezes, acho que ele vai ter que refazer essa prova. Porque ele tem que tirar 10 nessa matéria. Então, eu considero, particularmente, não sei se vai servir de uma dica assim, para nós, encarar a vida dessa forma. A prova, a questão da prova é essa. Pois, espera aí, eu estou errando sempre nessa questão. Eu estou fraco nessa matéria. É essa matéria que eu tenho que estudar de novo, até tirar um 10. Não é? Aquelas que eu consegui já tirar uma nota 9, uma nota 8, eu estou indo bem, mas ainda preciso do 10. Por isso que não somos perfeitos. Por isso que ainda precisamos estudar, vivenciar muita coisa, para podermos tirar 10 em tudo. Aí nós vamos partir para uma situação melhor, espiritualmente. Não é? Porque nós já somos conhecedores. E aquele que conhece, qual é a função daquele que conhece? É divulgar para quem não conhece. É acalentar, é abraçar, é reconfortar e passar para aquele que ainda não conhece a melhor maneira de aprender. Não é? Não é na imposição, faça assim porque assim é correto. Não, não é isso. Olha o lance da empatia. Não é isso. Olha, querido, companheiro, é o seguinte, dessa forma é melhor. Se você fizer assim, eu acho que é melhor você fazer assim, que é melhor. Olha, comigo aconteceu e deu certo. Tente. Então, essa é a forma conselheira e sugestiva que o plano espiritual faz conosco. É assim que agem conosco. Não é da forma impositiva. O impositivo não denota superioridade moral, de forma alguma. Tá? A superioridade moral, ela se denota com a sugestão. A sugestão daquele que conhece muito, sabe bem o que está falando. Porém, não pode modificar a vida nem o pensamento do outro. Não pode adentrar na mente do outro para mudar tudo. Não. Sugere. Faça com que aquilo penetre pelos ouvidos, pela mente, pelo coração, de forma singular, de uma forma bem tranquila, bem delicada, para que crie ali a vontade de se pensar em fazer diferente. É a delicadeza, é a sutileza. O plano espiritual é assim conosco. Mas como nós somos, de uma certa forma, grosseiros, nós não percebemos. Nós não percebemos essas sutilezas. Nós deixamos escapar. E é onde nós perdemos oportunidades de acertos, oportunidades, às vezes, de sermos mais felizes. Aí acabamos sofrendo mais. Aí a nossa situação perante a dor se multiplica de uma forma ilusória, porque é ilusão. Na maioria das vezes, nós sofremos mais do que, na verdade, deveríamos sofrer. Porque a nossa visão deturpa a situação. Não é fácil, nada disso. Parece muito teórico, embora não seja. É o prático da nossa vida, das nossas 24 horas de vida. Por isso, acreditamos que temos muito material aí
para que possamos pensar e para que possamos mudar a nossa visão. Que assim seja. Enquanto a Raquel molha a palavra, né, Raquel? Né? Tá certo. Né? Nós vamos abrir, então, para perguntas e comentários, e já começamos com uma aqui. Lourenço. Lá do Maranhão, terrinha quente. Lá onde, quando a temperatura cai para 39, tem epidemia de pneumonia. De pneumonia, exatamente. Então, está aqui a pergunta do Lourenço, ele faz uma pergunta. Lourenço, Maria Leia, bom dia, um bom domingo para vocês. Obrigada. Lourenço, vamos lá. Raquel, me permita. Tem coisas fáceis de entender e difícil de explicar. Claro. Não é a vida que dificulta as coisas. As pessoas é que têm muito medo de mudar para arriscar uma felicidade que entendem que não é garantida. Se nossa vida é a maior empreitada do mundo, podemos evitar a falência e reconhecer que ser feliz vale a pena. Procurarmos, através do sofrimento, na renúncia, na abdicação da felicidade, é um equívoco. Ao mesmo tempo em que o homem teme a dor, teme também o prazer, porque o afastaria da salvação. Mas a doutrina espírita explica que a vida é muito importante e vale a pena ser feliz. Obrigada, Lourenço. É isso mesmo. Então, vamos reavaliar o nosso pensamento perante o sofrimento, né, porque vale a pena ser feliz. Obrigada. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá. Bom dia, Raquel. Olá, bom dia. Está de volta, né, depois de um tempinho. Depois de um tempinho, né? Então, a palestra que você está dando, você iniciou com a carta de Paulo, né? Paulo. Que fala sobre a dor, o sofrimento. E dos motivos da dor, creio eu, seja a tendência à negatividade, tanto individual quanto coletiva. Todos nós temos uma tendência a ver as coisas sempre pelo negativo e vivenciar as coisas ruins durante quase que o tempo todo, pelo menos 80% do nosso tempo aí. Está sempre pensando nas coisas ruins, naqueles que nos fizeram mal, nos ressentimentos, brigas de trânsito, etc. As coisas do dia a dia, né? Então, mas, por outro lado, nós também temos muitas coisas boas na vida, coisas boas para se pensar, para se fazer, muitos motivos para ser feliz, muitas coisas maravilhosas, realmente. Tanto na nossa família como no mundo. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: pela visão espírita, como fazer para sair dessa membrana de negatividade e conseguir atingir um estágio a ponto da gente ver a vida por um plano um pouco maior? Como se a gente, de repente, comprasse um disco e ficasse escutando sempre aquelas músicas que a gente não gosta. Como escutar todas as músicas desse disco aí? Como ver as coisas de uma maneira mais saudável na visão espírita? Eu acho que a sua pergunta já tem a resposta. É mudar a música, realmente. É mudar a música. Se aquela música não está dando certo, vamos partir para outra. Quem sabe a outra traz, através da letra dela, traz uma coisa diferente para que eu possa ouvir. É porque realmente é isso. Nós ficamos muito tempo parados na mesma questão com o medo de arriscar e ouvir algo diferente. É justamente isso. Nós somos acomodados nessa questão. Existe, é algo muito básico, gente, parece tão simples, mas não é. Sabe o que faz com que nós tenhamos essa visão limitada das coisas? É que nós nos enxergamos como matéria que tem um espírito dentro de nós. Nós temos que mudar essa visão. Nós somos espíritos que hoje temos um corpo material e amanhã podemos não ter. Como espíritos, nós somos únicos. Nós somos aquele que não vamos mudar amanhã. Nós, a partir do momento que nós desencarnarmos, nós partirmos para uma outra dimensão, nós não vamos nos tornar anjos.
Nem vamos revelar o demônio que há em nós. Nós somos nós. A mesma coisa. Se nós formos negativos, nós vamos continuar sendo negativos. Se nós formos positivos, vamos continuar positivos. Então, a mudança, ela tem que ser imediata diante dessa visão. Não é esperar um acontecimento para que tudo mude. Então, a mudança de visão, de reconhecimento, enfim, de tudo, ela depende de nós, é exercício. Exercício. É mudar a música, mudar a frequência. Poxa, de repente eu estou sintonizado com algo que, peraí, não está dando certo. Vou mudar minha frequência mental. Não é? De que forma? Mude algo em sua vida. Mude algo. Ouça outra música, leia um livro diferente, converse com outras pessoas, mude, sei lá, mude de profissão, mude de casa, mude de cidade. Algo depende de cada um, depende daquilo que está ao seu alcance para que seja modificado. Tá? Eu sou muito favorável, é uma opinião, acredito, me desculpem, que possa ser até muito particular, eu sou muito favorável a terapias. Eu acho que as terapias estão aí, onde um ajuda o outro, sabe? Nós sempre ouvimos aquilo que vem a calhar com a nossa necessidade. Eu sou muito favorável a isso. Porque eu acho que a espiritualidade, até os espíritos, nossos amigos, eu costumo chamar os nossos anjos, aqueles que zelam por nós, são nossos terapeutas. Eles apontam para nós justamente o caminho que tem que ser seguido, nos ajudam a encontrar o que é melhor para nós. Nós é que não ouvimos. Nós é que não ouvimos. Então, vamos ficar mais alertas, vamos treinar a nossa sensibilidade, vamos nos conhecer. Gente, autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento é a chave. Porque a partir do autoconhecimento e admitirmos os nossos limites, nossas fraquezas, nossas condições, também ajuda bastante. Porque quando nós estamos fazendo análise e estudo de autoconhecimento, às vezes nós nos deparamos com coisas que nós não queremos. Aí nós paramos com tudo, né? Ah, esse estudo é uma bobagem, mas eu não vou fazer mais, não. Vou fazer mais, não, porque, nossa, dei de encontro com coisa que... Né? Isso nós falamos para nós, jamais nós admitimos para o outro. O curso é que é uma porcaria, certo? O curso é que não é... Mas é que, de repente, né, empacou em algo que nós não queríamos saber. Gente, vamos tirar essa barreira de nós. Nós não somos perfeitos. E igual a nós, tá aí, ó, uma multidão, um universo inteiro, não é? Com defeitos, com fraquezas, com limites, onde nós vamos o quê? Nos dando as mãos, trocando experiências para crescermos juntos. Então, ficar nessa atmosfera de negativismo, é óbvio, como você falou, a maioria vive nessa atmosfera. Vamos fazer a nossa parte saindo fora. Assim, da mesma forma que existem círculos negativos que fazem com que nós afundemos, também existem aqueles positivos que fazem com que nós possamos nos abrir e encontrar potenciais em nós mesmos que nós não conhecíamos. Vamos atrás, vamos em busca. Não é? Segundo Jesus, ele nos ensinou o quê? Convivência. Ele não ensinou ninguém a viver sozinho, porque isso não existe. Isso não existe. Viver sozinho é comodidade. Porque eu nunca vou ter aquele que vai rebater o meu pensamento e a minha palavra. Então é fácil, né? É fácil. A prova está ali, ó, no diálogo, no bate-papo, naquele que vai dizer, não concordo com você. Qual é a nossa primeira reação? Você que está errado. E não é bem assim. Tá? Mais ou menos deu para entender como é que... É porque não é fácil, é exercício. Mas alguém não temos mais tempo, né, Zeca? O Zeca adora esse cronômetro futebolístico. Raquel, o texto fala muito da dor. Da dor. Rápido, perante a dor. Nós vamos lembrar que existem as dores ditas boas, né? Do parto, lembra a mãe que ela tem que amar o filho incondicionalmente, a dor de consciência, que diz que você cometeu algo errado. Verdade. Então verdade. quer dizer que o espírita diz que
a dor nos faz melhorarmos. Se essas duas dores são boas, as dores do acidente, a dor do erro, essas dores nós também temos que concordar com ela? Muito bem lembrado, faz parte do aprendizado, não é? Assim, só para não pularmos, a dor do parto, a gente esquece, né? Tipo, a gente esquece. Tanto é, se não fosse assim, todo mundo teria um filho só. Né? A gente esquece. A dor da consciência, porque a dor da consciência nos traz a reflexão. E as dores acidentais. Todo acidente nos leva a uma reflexão. Todo. Não existe aquele que não. Uma cirurgia difícil, um acidente mesmo, nos leva a refletir. E toda reflexão conduz a uma mudança. A uma mudança de atitude, a uma mudança de pensamento. Então, todas as dores são edificantes, sim. Sim. Se soubermos aproveitar, se entendermos o porquê que ela aconteceu. Então, vamos sempre lembrar que nada é por acaso. Certo? Gente, uma boa semana para todos, né? Que possamos, se nós não nos vermos mais, um bom ano, que nós possamos, um bom final de ano, não é? Que nós possamos sempre estarmos juntos em pensamento e que Jesus, que Deus nosso Pai, sempre esteja conosco. Ou melhor, eles estão, nós é que precisamos estar com eles, né? Um bom dia a todos. Agradecemos a Raquel por essa oportunidade da gente refletir mais ainda nas coisas, né? E que é muito importante para nós e para a gente continuar o nosso ciclo de vida, né? Que nós não viemos para perder, a gente vem para ser feliz, né? E para vencer as nossas demandas. Eu tenho 2 recados a mais aqui, que a tia Sandra está lembrando a gente, né, que quem quiser dar um presente de Natal, né, lembre-se dos livros que nós temos aí na biblioteca, né, na livraria, que é um presente bastante útil para quem recebe, né, e prazeroso para quem dá também, né, que é uma forma até de ajuda. E ajuda a casa também. E o outro recado é com relação ao presente das crianças, né? O kit de presente das crianças. Hoje nós vimos várias pessoas que estão trazendo, né? E para que a gente não atrase, então, a entrega, a gente lembra, tanto a quem está aqui como aos que estão nos vendo pela internet, que procedam, então, o mais rápido que puder, essa entrega para que a Sandra possa fazer a organização de todo esse material. Né, tia Sandra? Então tá aí. Então tá joia. Então nós vamos agora agradecer por esse dia de hoje, por essas palavras, que elas possam calar fundo no nosso coração e que nós possamos, Pai, ante a dor, nós termos a sabedoria e identificar o bem do que não é tão bom para nós também, entre o bem e o mal que nos cerca sempre, e que nós tenhamos o discernimento e a aceitação daquilo que nós não podemos mudar. E que possamos fazer disso uma meta de vida, que nós possamos utilizar, não da franqueza rude com o nosso semelhante, mas da sinceridade caridosa, aquela mesma que a gente quer receber. Que nós possamos, com isso, fazer a nossa semana melhor perante os nossos amigos, nossos semelhantes de forma geral. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Então, passamos agora a recebimento dos passes, né? Então, quem vai fazer a organização e as pessoas que vão receber o passe
magnético, né? Pode se dirigir para a fila.